Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém? Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É por causa dele que nós estamos aqui, por amor a Ele, pelo amor dele, porque a nossa vida só é diferente, é do jeito que é, porque nós temos Cristo vivendo em nós. Aleluia. Esta noite eu tenho que correr, não estou muito acostumado aqui com essas filmagens, estou aprendendo. Hoje a gente atrasou um pouquinho aí por causa da questão técnica, mas a gente vai se adaptando. E eu quero que você que está me ouvindo aí pelo Facebook possa compartilhar com alguém. Também vai estar sendo gravado, certo, Vitor? Está sendo gravado aí no YouTube. Depois você vai poder assistir também pelo YouTube, não ao vivo pelo YouTube, mas vai poder assistir gravado. Hoje, a palavra que Deus pôs no meu coração se encontra em Jonas. Jonas, profeta, considerado os profetas menores, não pelo tamanho, mas pela quantidade de mensagens. E eu quero que você abra a palavra de Deus, se você tem a Bíblia aí na sua casa, porque no celular eu sei que muitos têm, mas daí se você abrir, talvez você vai desconectar aí do Facebook. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Jonas capítulo 3, do verso 1 até ao 10, são apenas 10 versículos, e eu quero pregar em cima, baseado nesse texto de Jonas capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas prove coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Gente, que mensagem tremenda essa aqui, nesse capítulo de Jonas. Eu já preguei várias vezes nesse livro de Jonas, já ouvi muitas mensagens também. Normalmente o foco da mensagem tem a ver com Jonas, com a sua desobediência, com a sua falta de amor. Mas, amados, eu quero focar hoje aqui nessa pregação, o motivo da pregação, por que Deus mandou Jonas pregar para aquela cidade. E Deus diz ali no texto: a mensagem que eu te disse. E, meus amados, é muito importante a gente prestar atenção no que esse texto aqui que acabamos de ler, ele fala. Nós sabemos que Nínive era a capital do Império Assírio. Houve naquela capital ou naquele Império Assírio vários imperadores
fortes que conquistaram o mundo antigo na época lá do ano 700 antes de Cristo até os 600. Muitos foram os reis poderosos daquela nação. E esse povo, ele era um povo muito violento. Torturava os seus amigos, seus inimigos de uma forma cruel. Segundo o dicionário John Davis, conta que quando eles conquistavam algum povo, aqueles cativos, eles eram torturados e tinham suas orelhas cortadas, seus narizes cortados, os pés cortados, as mãos cortadas, os olhos arrancados, e por fim, o rei mandava cortar a cabeça da pessoa e fazia daquelas pessoas fazia uma pirâmide com aquelas cabeças. Há relatos que um dos métodos de tortura era eles esticarem a língua da pessoa e pregarem a língua numa tábua. Você já imaginou isso? Quanta crueldade que havia naquele povo assírio. E Nínive era a capital daquela nação. Até a Bíblia diz aí em Naum, outro profeta menor, capítulo 3, verso 1, diz ali assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Naum, ele fala exatamente da cidade de Nínive, que era uma cidade sanguinária. E no capítulo 2 de Jonas, nós vimos ali Deus falando para Jonas: dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia é grande. A sua malícia é grande. O que significa isso? Quando você vai estudar a respeito disso, lá na Bíblia Plenitude, por exemplo, tem um comentário que fala que exatamente no hebraico essa palavra malícia ela é traduzida por perturbação, miséria, dificuldade e mal de maldade. A tarefa de Jonas, então, era pregar contra os pecados daquela nação e principalmente daquela cidade capital que comandava toda a nação dos assírios. Seus pecados, irmãos, eram tão grandes que exigiam uma intervenção divina. Deus estava disposto a destruir aquela cidade, aquele povo, se eles não se arrependessem. Quando a gente olha para o tempo antigo, lá para o Velho Testamento, nós vamos ver que quando Deus separou a Noé para fazer uma intervenção na terra, ele viu que Noé era um homem justo no meio de uma geração perversa e corrompida. E Deus mandou Noé, então, preparar uma arca para salvar aqueles que se arrependessem, aqueles que quisessem uma mudança de vida. Lá no capítulo 6 de Gênesis, verso 11 a 13, olha o que Deus diz ali na sua palavra. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, da violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente a terra. Quando a gente olha mais para frente, no capítulo 18 de Gênesis, verso 20 e 21, Deus revela ali o descontentamento dele com duas cidades, Sodoma e Gomorra, porque o pecado também dessa cidade estava deixando Deus irritado, Deus desgostoso com aquela situação. E o texto diz assim: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que se tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Lá na versão internacional da NVI, da Bíblia, nova versão internacional, diz assim: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, senão eu saberei. Tanto o povo da época de Noé, como
As pessoas da cidade de Sodoma e Gomorra experimentaram o julgamento de Deus. Experimentaram uma punição de Deus por causa da sua vida de pecado. Nínive, por sua vez, também era uma cidade muito pecadora. E assim como Deus usou Noé para falar para aquele povo lá antediluviano, assim como Deus usava Ló no meio da cidade de Sodoma como seu testemunho de homem justo, Deus agora estava dando uma oportunidade para aquela cidade através do profeta Jonas. Vejam, no capítulo 3, verso 4, diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Gente, vocês estão acostumados com esse negócio de 40 nesses últimos dias, não é verdade? Todo mundo está aí falando essa palavra quarentena. Todo mundo comentando sobre esse assunto, discutindo sobre a questão da quarentena, né? Todos sabem que o que quarentena significa, no sentido, né, que fala, já são 40 dias, mas hoje as pessoas têm utilizado como um período de reclusão, um período de isolamento. Mas 40 na Bíblia sempre é finalização ou início de um novo ciclo. Meus amados, é interessante que Jonas ele começa a falar de 40 dias. Olha, dentro de 40 dias, se vocês não se converterem, essa cidade será destruída. Jonas estipula um período de 40 dias para que a cidade fosse destruída. Nínive precisava se converter dos seus maus caminhos, precisava deixar sua maldade, precisava se arrepender dos seus pecados. Diz a Bíblia que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Não. Ah, mas pastor, o ímpio é mau, o ímpio, ele é perdido, ele tem que morrer. Muitas vezes nós achamos assim, né? Porque o que é o ímpio? O ímpio é aquele que não teme a Deus, que faz tudo o contrário, que não respeita ninguém, que odeia, e que ele tanto faz matar, roubar, destruir. Ele não tem no seu coração nenhum temor de fazer aquilo que é errado. Então diz aqui a palavra de Deus que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que ele se arrependa e se converta. E nós vemos aqui, nesse texto do Velho Testamento, uma manifestação da graça de Deus, dizendo: olha, eu quero que esses homens dessa cidade se arrependam, que eles se convertam, que eles sejam mudados. Jonas, como os demais judeus, viam os assírios como inimigos, e ele queria que eles morressem. Tomara que morram mesmo. Jonas não queria o bem deles, queria que eles perecessem. Por isso que ele fugiu, aconteceu aquelas coisas todas na vida dele, porque ele não queria pregar uma mensagem de redenção, de salvação para aquele povo que era ímpio. Mas Deus pensava diferente. A despeito de toda a violência produzida por aquele povo, Deus queria que aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo se arrependesse e fossem salvos da destruição. Amados, a situação da humanidade nos dias de hoje não é muito diferente da época de Noé, de Sodoma e também de Nínive. Não é muito diferente. O que nós entendemos por violência, quando Deus fala que a violência tinha chegado até ele, a violência de Nínive. O que nós entendemos por violência, meus queridos? A fome é uma violência. Eu tenho um amigo missionário, que ele mora na Inglaterra, mas ele faz muitos trabalhos sociais na África. A semana passada mesmo recebi um comunicado dele, pedindo ajuda. Tantas pessoas passando fome, e tanta comida sendo jogada fora em outros países, e as pessoas estão lá morrendo de fome. Isso é uma violência. É uma violência o desamparo das pessoas.
as pessoas são esquecidas, desamparadas, isso é ser violento para com elas. A insensibilidade para com o próximo é uma violência. A soberba humana é uma violência. A ganância é uma violência. As pessoas do nosso mundo, em termos gerais, não só aqui no Brasil, do mundo inteiro, são egoístas, são amantes de si mesmos, são prepotentes, desprezam os fracos e necessitados, são omissas dos seus deveres para com o próximo. E a omissão, eu vejo que a omissão, meus amados, a omissão é um pecado grave. A omissão, muitas vezes, é um ato de violência. Quando deixamos de fazer o bem para alguém, nós estamos pecando. Nós estamos sendo violentos com aquela pessoa. Nossa sociedade, ela está corrompida em todos os sentidos. Quanta perversão no nosso meio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quanta perversão. Não, nós falamos muito dos políticos que são desonestos, isso e aquilo, e realmente a maioria são, mas o povo também faz coisa errada, aceita suborno, faz um monte de coisa errada, dá o seu jeitinho para enganar, para levar vantagem. O ser humano, ele está caído na sua natureza. Os corações são perversos, mesmo que muitas vezes aparentam bondade, aparentam cordialidade, mas no fundo há um sentimento de egoísmo, uma segunda intenção. Meus amados, a terra, como no tempo de Noé, de Sodoma, de Nínive, está cheia de violência, cheia de pecado. A desigualdade social é gritante. E não é o socialismo que vai resolver isso, não. Mentira! Também não é o capitalismo que vai resolver essa desigualdade. O que resolve é as pessoas voltarem-se para Deus, ter um coração cheio de Deus, um coração cheio da compaixão de Deus, cheios do amor de Deus, porque aí, como diz a Bíblia, que o amor, ele não tem nenhum interesse, que o amor tudo suporta, tudo crê. Nínive, ela foi avisada por Deus que precisava se converter dos seus maus caminhos, e a mensagem de Deus para aquele povo era: arrependam-se, arrependam-se. E nessa noite, quero concluir aqui, já indo para a conclusão da minha mensagem. Eu quero falar para vocês que essa mensagem do arrependimento é para nós também. Para nós. Não é só para o evangélico, não é só para o católico, mas é para todos os brasileiros. Não só para os brasileiros, mas para todas as pessoas. Nós precisamos nos arrepender. No entanto, vejo que na pregação de Noé, as pessoas o ignoraram. Lá em Sodoma e Gomorra, também ignoraram a mensagem que era pregada pela vida, pelo testemunho de Ló. Mas qual será a nossa reação? Talvez muita gente está se divertindo com esse tempo em casa. Alguns estão gostando. Tem tempo para ficar no WhatsApp, né? Mas eu quero dizer para você que o problema é muito mais sério do que nós imaginamos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A igreja cristã precisa se arrepender. Quanta gente vendendo o evangelho, quanta gente falando do evangelho que não é bíblico. O evangelho de facilidades, de enriquecimento, de prosperidade, e tem deixado de falar sobre pecado, tem deixado de falar sobre mudança de vida, tem deixado de falar do caráter cristão, tem deixado de falar da volta de Cristo, do amor de Deus. Qual será a nossa reação
diante dessa pandemia, que a meu ver essa pandemia vem como um chamado de Deus ao arrependimento desta nação tão pecadora e tão devassa. O nosso país, irmãos, está mergulhado numa devassidão sem limites. Quanta promiscuidade, quanta coisa errada. Se a gente for usar a Bíblia como padrão, esse mundo está podre. Não só nos países, mas o mundo está podre. O rei de Nínive, ele proclamou um jejum nacional. Ele quis uma mudança, ele acreditou na palavra. Nós também podemos fazer diferente, meus irmãos. E eu me junto ao clamor de muitas pessoas que têm falado pelas mídias sociais que nós precisamos proclamar um jejum. Que a igreja, que não só a igreja, mas cada um que crê em Deus, precisa dobrar os seus joelhos, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Deus, dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Nós precisamos buscar isso de Deus. Não um jejum só de ficar sem comer e beber, mas um jejum de falar mentira, um jejum de deixar de lado a mágoa e tudo aquilo que não presta, e se apegar com Deus. Um jejum com choro, com arrependimento, com lamentações, com confissões de pecado, confessando a nossa falta de amor ao próprio Deus e também ao nosso próximo, confessando nossas culpas, nossa omissão, nosso egoísmo e toda a violência que nós produzimos dentro daquilo que eu falei aqui para vocês. Que Deus levante os governos dos países para que proclamem um jejum. Alguns já têm feito isso. Alguns têm ido à rede nacional dizendo: orem, porque nós estamos perdendo o controle. Só Deus para nos ajudar. Aqui na América Latina, eu já vi 2 governos, 2 presidentes falando sobre isso. Nós sabemos que nós temos um presidente que teme a Deus. Que o nosso presidente Bolsonaro possa também chamar o povo a um jejum. Nós possamos colocar nossas vidas diante de Deus e clamar pela nossa nação, pelo nosso povo. Pessoas estão morrendo por causa dessa doença. Pessoas estão morrendo por causa de outras doenças porque não estão tendo acesso aos hospitais. Pessoas vão morrer de fome se continuar essa quarentena. Hoje eu assisti um videozinho de uma pessoa dispensando muitos funcionários da área de turismo, porque ele não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E se não dispensasse hoje, não teria como pagar indenização mais adiante para essas pessoas. Todos nós estamos nesse barco. Nós precisamos pedir misericórdia a Deus, se humilhar. Eu convoco você, aí onde você está agora, na sua casa, no seu trabalho. Dobre o seu joelho. Olhe comigo agora. Peça ao Senhor misericórdia. Peça ao Senhor que Ele intervenha. Vamos orar. Senhor, nós clamamos a Ti. Clamamos a Ti nessa noite, ó Pai, diante dessa mensagem de Jonas que pedia para que o povo se arrependesse. Senhor, a nossa nação precisa se arrepender dos seus pecados. Quanto dinheiro jogado fora, Senhor Deus, investido em carnaval, investido, Deus, em coisas erradas. Senhor, olha para a nossa nação. Perdoa, Senhor Deus. Perdoa a nação brasileira. Tenha misericórdia do nosso povo. Tenha misericórdia da tua igreja também. E daqueles que têm pregado o Evangelho água com açúcar. O Evangelho que só agrada.
e que não traz compromisso, Senhor, em o nome de Jesus, muda a nossa história, Senhor. Vai tocando na nossa nação, de norte ao sul desse país. Pessoas se dobrem, se ajoelhem diante de Ti, orem de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a intensidade, buscando a Tua presença e a solução que vem da Tua parte. Deus, hoje muitas pessoas morreram, inclusive aqui na nossa cidade, um enfermeiro morreu por causa dessa contaminação do coronavírus. Senhor, quantos outros irão morrer? Senhor, quantos vão perder os seus empregos? Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Deus, age no nosso meio. Tem misericórdia dos enfermeiros, dos médicos que estão aí na linha de frente. Tem misericórdia de todos aqueles que trabalham na área da saúde, Senhor. Nos atendimentos, ó Pai. Tem misericórdia, Pai, dos policiais que estão nas ruas, pessoal da guarda municipal, Senhor, os caminhoneiros, Pai, todos aqueles que trabalham nos mercados, estão ali, abastecendo as gôndolas, Senhor, tantos outros que não me lembro agora, Pai, e que dependem de Ti, dependem da Tua proteção, Senhor, que pelo poder do nome de Jesus, esse mal não venha assolar, ó Deus, o nosso país, da maneira como nós imaginamos, ou na proporção que muitos imaginam, em nome de Jesus, Pai, mas que seja pela Tua intervenção, esse mal deixe de atuar no nosso país, ó Pai, e não somente aqui. Tem misericórdia da Itália, tem misericórdia, Senhor, da Espanha. Senhor, o Senhor ama também aquele povo, Pai, esses povos. O Senhor ama, Pai. Deus, toda a terra foi feita pelo Senhor. Cada ser humano veio à existência pelo Teu divino propósito. Senhor, o Senhor ama cada um. Intervenha também nessas nações, ó Pai. Envia, Senhor Deus, ó Deus, uma cura. Envia uma cura, Senhor. Envia, Senhor. Envia um remédio. Dá, Senhor Deus, ó Pai querido, aos homens, ó Deus, um remédio, uma fórmula. Dá uma vacina. Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Senhor amado, que o Teu povo, que as pessoas se arrependam, Senhor. E o Senhor faça como o Senhor fez com Nínive. Que o Senhor perdoe, que o Senhor sare, que o Senhor, ó Deus amado, repreenda esse vírus, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Fique com essa música e cante. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Dê o seu novo amanhã para você. Preparado pra Aleluia. Aleluia. preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés,
braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se humilhe na presença do Senhor. Busque o Senhor nesses dias de quarentena. Aleluia. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Amém. Deus te abençoe. Fique com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.